Olá, estou aqui agora com Aldelice Soares, membro do Coro dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos aqui no Templo de Salvador, Brasil, e vamos conversar um pouco a respeito do templo e das coisas do Evangelho. Meu Soares, muito obrigado por estar aqui, por nos atender. Prazer é meu. A última vez que eu tive a oportunidade de conversar com o senhor foi há 11 meses em Brasília, por ocasião da visitação do Templo de Brasília, Brasil. Exato. E eu fiz um comentário de que eu estava muito feliz porque minha primeira área da missão era a Asa Norte, onde está o Templo de Brasília. Certo. E eu fui designado como missionário aqui em Salvador. Então eu saí de missão daqui, embora eu seja de Aracaju. Então eu estou duplamente feliz agora. E Salvador eu considero como a mãe desse país. Nós fomos descobertos aqui na Bahia, né? Salvador foi a capital desse país por mais de 200 anos. É difícil encontrar uma família que não tenha raiz aqui, que não tenha alguém aqui na Bahia. E pensando nisso, e pensando no templo, eu lembrei de todo o trabalho que nós fazemos de história da família. Eu costumo dizer, olha, nós não somos genealogistas, nós somos templários, não coletamos dados para mostrar nossa árvore muito bonita, coletamos dados para fazer trabalhos do templo. E minha primeira pergunta é sobre isso. Como nós, como membros da igreja, podemos nos envolver mais com esse trabalho da história da família, para que a nossa ida ao templo se torne mais significativa, para nós e para eles? Bom, eu acredito que o nosso envolvimento começa quando a gente entende que nós podemos ser os braços estendidos do Salvador para oferecer salvação para os nossos antepassados, né? O Salvador, na verdade, ele está oferecendo essas ordenanças por meio do templo. Nós recebemos por nós mesmos, mas se nós entendemos que isso vai nos trazer bênçãos eternas e que realmente nós entendemos que isso vai trazer benefícios enormes para as nossas gerações futuras, nós não podemos deixar para trás as gerações que já se foram. E o nosso interesse em buscá-los deve ser tão intenso quanto é o nosso interesse em relação aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. Eles têm igual valor e têm igual oportunidade de receber as mesmas bênçãos, né? Quando eu servi como presidente de missão em Portugal, meus antepassados são de Portugal e da Espanha, né? E no Brasil, há 24 anos atrás, nós não tínhamos muitas informações disponíveis a respeito de vários locais desses dois países. Até hoje ainda não tem em abundância, tem, mas não em abundância. E quando nós fomos chamados para servir em Portugal, uma das minhas maiores preocupações era conectar com meus antepassados através das ordenanças do templo. Embora meus pais tivessem feito muito trabalho em relação a isso, mas eles estavam fazendo aquilo que eles podiam e não tinham documentos ou arquivos disponíveis no Brasil para fazer isso, a não ser que a gente viajasse até lá. Quando eu fui chamado para servir como presidente de missão, no primeiro final de semana que eu cheguei em Portugal, eu tive uma conferência de distrito na cidade de Coimbra. E foi onde meu avô nasceu. E eu cheguei lá naquela cidade cheio de emoções, né? Pensando, puxa, meu avô saiu daqui para ir para o Brasil quando era jovem, andou nessas ruas, caminhou nessas ruas. E eu falei isso para os membros, né? No meu discurso eu falei que eu estava muito emocionado de estar lá de volta, conhecendo aquele lugar, conhecendo as raízes do meu avô e dos familiares dele. Depois da reunião, um irmão se aproximou de mim e perguntou o nome do meu avô e a data do nascimento dele. Eu achei aquilo interessante, eu falei, vai ver que é algum parente distante, alguma coisa, né? Eu dei a informação. Uns meses depois, ele me ligou e disse que a próxima vez que eu estivesse lá em Coimbra, que ele gostaria muito de falar comigo. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, ele trouxe um livro que eu tenho até hoje, grosso assim, com mais de 2.000 nomes transcritos um a um, diretamente dos registros dos meus antepassados. Acontece que esse irmão estava fazendo o PhD dele em genealogia na Universidade de Coimbra. Ele tinha acesso
a todos os arquivos do distrito lá daquela região. E ele, tão generosamente, acho que ele ficou tocado pela minha emoção, pelo sentimento de conexão às minhas raízes, que ele se dispôs a pesquisar aquelas informações, transcreveu e me deu de presente, naquela ocasião, aquele livro com esses nomes, mais de 2.000 nomes transcritos. O que aconteceu? Como presidente de missão, eu não podia ir no templo, porque o templo era na Espanha, e eu não podia sair da área da minha missão para fazer isso. Esses membros se dispuseram a realizar todas as ordenanças daqueles 2.000 nomes em cada caravana da estaca. Ao final dos 3 anos do meu serviço como presidente de missão, todas aquelas ordenanças tinham sido realizadas, e eu voltei para o Brasil com o coração tão engrandecido e motivado a buscar mais e mais e mais. Hoje a minha história familiar já avançou muito, até porque com o Family Search as coisas vão mais rápido, e também tem outros que contribuem, né? Os arquivos de outros cujas famílias acabam se entrelaçando e adicionam na nossa história familiar. E eu criei um interesse muito maior em pesquisar ainda mais, porque eu vi a salvação sendo oferecida para aqueles meus antepassados que eu não tinha tido oportunidade de acessar, porque estava longe. Então, eu acredito que a consciência que nós temos da nossa própria salvação deve nos ajudar a abençoar a vida daqueles que já se foram. Eu sou tão grato àquele irmão e ao sentimento que ele trouxe para mim no meu coração de realizar essa obra ainda com mais intensidade, de buscar cada vez mais. Cada vez que eu vou ao templo, eu imprimo um cartão e faço ordenança por ele. Infelizmente eu não consigo ir no templo tantas vezes para realizar tantas ordenanças ao mesmo tempo. Então eu coloco à disposição do templo, ou eu peço para os meus amigos que ainda não têm os seus próprios nomes, eles levam e fazem as ordenanças. Mas o meu interesse aumentou assim sensivelmente de ver a alegria que eu podia sentir de poder realizar as ordenanças por aqueles meus antepassados que estavam basicamente perdidos, que se eu não tivesse ido para Portugal, não sei quando eu iria ter acesso àquelas informações. E o Senhor então viu isso no nosso coração e abençoou grandemente por meio de uma outra pessoa. Que maravilha, que bênção. Espero que muitos aqui na Bahia tenham essa mesma bênção em função do templo agora também. Vai abrir muitas portas. E ainda sobre o templo, claro, o senhor na conferência passada, agora de abril, eu vou ler um pequeno trecho do que o senhor falou na conferência. O senhor disse assim: meus queridos amigos, se há uma coisa que podemos ter e uma coisa que podemos transmitir a nossos filhos e netos, que ajudaria cada um deles a enfrentar os testes e provações que estão por vir, é a confiança nos convênios feitos por meio de Jesus Cristo. A obtenção desse tesouro divino vai ajudá-los a viver tal como o Senhor prometeu a seus fiéis seguidores. Meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. É a escritura de Doutrina e Convênio. Exato. O senhor falou agora, na sua fala, sobre olhar para o passado, cuidando dos nossos antepassados, mas olhar também para as gerações futuras, filhos, netos e bisnetos. Eu tenho filhos e tenho netos, e minha preocupação número 1 é com eles, sempre. Claro. E o senhor disse que a coisa que os pais podem melhor fazer é ajudá-los a ter essa confiança nos convênios feitos por meio de Jesus Cristo. Esse discurso está muito alinhado com o discurso do presidente Oaks, da irmã Denis e do presidente Aire, especialmente. O que mais o senhor poderia aconselhar para nós pais, nós avós, sobre como cuidarmos dos nossos filhos? Essa é uma boa pergunta, e eu acredito que tudo começa com o nosso exemplo pessoal, né? Aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós enfocamos na nossa vida, aquilo que nós damos valor, é algo que pode se tornar parte da nossa tradição familiar. E se os nossos filhos percebem o amor sincero que nós temos, quando nós compartilhamos as experiências espirituais com eles relacionados a essas
circunstâncias que nós vivemos, cria neles um compromisso, cria neles um desejo de também participar dessas coisas, né? Então, tudo começa com o exemplo, né? Eu não posso querer que meus filhos gostem da história da família se eu não gosto da história da família. E assim é com todo e qualquer mandamento, né? Se eu não amo pagar o dízimo, se eu não amo estudar o Vem e Segue-me, se eu não amo ir à igreja aos domingos e não demonstro isso por meio das minhas atitudes e das palavras também, vai ser muito difícil para os meus filhos desenvolverem qualquer admiração ou desejo de participarem nisso. Então, eu diria aos pais que o poder do exemplo é a coisa talvez mais forte que nós podemos dar para os nossos filhos, porque eles vão, de uma maneira ou de outra, ser influenciados e persuadidos pelo exemplo daquilo que eles sentem que é bom. A questão é que tudo que é bom vem de Deus. E quando a gente faz coisas boas, como essa, por exemplo, o Espírito Santo testifica no coração deles que aquilo é bom. Porque eles estão vendo os benefícios na nossa própria vida, eles estão vendo a alegria que nós sentimos na nossa própria vida. E isso vai criar um desejo deles de sentir a mesma coisa, de ter a mesma alegria, né? Então, eu acredito que nós temos que, claro, ensinar por preceitos, mas nós temos que ensinar pelo exemplo. O exemplo fala mais alto, o amor que nós demonstramos, a gratidão. Eu vejo pais, por exemplo, que ensinam o valor da oração para os seus filhos, por exemplo, com orações tão sentidas, tão especiais, tão direcionadas para coisas específicas, que os filhos percebem a influência daquilo na vida da família. Além do que, eles veem o cumprimento das bênçãos que os pais solicitaram ao Pai Celestial, mas também comprometeram-se a viver de tal maneira que merecem essas bênçãos. Então os filhos se tornam testemunhas das respostas que Deus tem para os filhos. Isso tudo começa com a atitude dos pais, né? Com a ênfase que os pais dão dentro de casa. A igreja, ela existe para apoiar a família. A igreja existe para dar ajuda, mas o evangelho é centralizado no lar. E se nós conseguirmos mostrar a eles a alegria que vem disso por meio da nossa própria maneira de viver, nós teremos uma grande possibilidade de persuadi-los, envolvê-los e ajudá-los a sentir as mesmas coisas. Alguns vão tomar outros caminhos, porque cada um é responsável pelo seu arbítrio. Mas existe uma grande possibilidade de que eles sintam no coração. Também vejo que os nossos filhos não são movidos hoje em dia mais por aqueles pais que são rígidos e dizem, você tem que fazer isso. Eu vejo que os jovens, as crianças e os jovens, são movidos pelo sentimento. Quando eles sentem algo no coração, quando eles percebem algo por eles mesmos, eles têm o desejo de abraçar e fazer. Então, aos pais cabem a responsabilidade de promover experiências espirituais na vida deles, a fim de que eles possam sentir e criar esse desejo de ir em frente. Então, o papel dos pais é fundamental. Nós temos que ser praticantes da palavra e não mero ouvintes, como o próprio Salvador ensinou, né? Sendo praticantes da palavra, nós vamos ter uma possibilidade maior de realmente tocar o coração dos nossos filhos e eles seguirem em frente, mesmo que às vezes eles façam escolhas que não são totalmente conectadas com aquilo que nós estamos ensinando. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Dr. Soares. Prazer. É isso. É o Delício Soares, do Coro dos 12. Muito obrigado. Continue acompanhando aqui no Estandarte da Liberdade. Obrigado. Obrigado, Soares. Obrigado a você. Prazer.